Bom dia. Em nome de Deus, declaramos abertos os trabalhos desta sessão extraordinária, primeira sessão do ano, assumindo a presidência da casa, agradecer meus companheiros de mesa diretora, a todos os vereadores, aos servidores da casa, dar boas-vindas novamente ao Dr. Valcir Schmidt, que já trabalhou comigo em outras oportunidades aí, quando estive à frente dos trabalhos legislativos. Seja bem-vindo a trabalhar novamente conosco nesse ano. Vamos tratar da sessão extraordinária exclusiva de projetos oriundos do Executivo, 8 projetos, que está aí, a Claudiana depois vai ler o ofício, e 5 projetos do Legislativo, no qual tratam dos reajustes do funcionalismo. E assuntos somente específicos aos projetos, não teremos outros assuntos a tratar, então sejamos específicos para os trabalhos andar melhor. Passo primeiramente a palavra à secretária para que faça a leitura do ofício de convocação do Executivo e relatar depois do Dr. Valcir os projetos em ordem para serem votados. Ofício 04/2024, datado de 18 de janeiro. Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência, vimos pelo presente convocar os nobres vereadores para realizar uma sessão extraordinária, preferencialmente no dia 22 de janeiro, para deliberação e votação de projetos de lei pela Casa Legislativa, conforme prevê o artigo 17 da Lei Orgânica Municipal. É isso. Então, vamos à leitura do primeiro projeto relacionado. Começamos por os projetos do Executivo, doutor. Projetos do Executivo, então. Projeto de Lei número 1/2024, dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução das obras públicas, que enumera e dá outras providências. Artigo 1º. Em decorrência da execução pelo Poder Executivo Municipal das obras de pavimentação da Rua Bento Gonçalves, trecho entre as quadras 147, 148, 159A e 160, e Júlio Becker, trecho entre as quadras 146 e 147, será cobrada a contribuição de melhoria observados os seguintes critérios. 1. Serão considerados beneficiados apenas os imóveis que possuem frente para a via indicada. 2. A contribuição de melhoria terá como limite individual a valorização do imóvel beneficiado em decorrência da execução das obras e como limite total a soma das valorizações, observado o percentual de 30% do custo final de cada obra. Artigo 2º. Para a contribuição de melhoria, para a cobrança e contribuição de melhoria, a administração publicará edital prévio à execução das obras, contendo, entre outros elementos julgados convenientes, os seguintes. 1. Delimitação das áreas diretamente beneficiadas e relação dos proprietários dos imóveis nelas compreendidos. 2. Memorial descritivo do projeto para cada rua. 3. Orçamento total ou parcial do custo de cada obra. 4. Determinação da parcela do custo da obra a ser ressarcida pela contribuição com base na valorização de cada imóvel beneficiado, com o correspondente plano de rateio, contendo em anexo a planilha de cálculo, observado o disposto no artigo 2º, no inciso 2º do artigo 1º. Artigo 3º. Após a conclusão, será publicado demonstrativo do custo final de cada obra, seguindo-se o lançamento da contribuição de melhoria. Parágrafo único. No lançamento, sua notificação e demais aspectos não especificados nesta lei serão observados as normas e procedimentos estabelecidos na Lei Complementar 46/2019 e Código Tributário Municipal. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ali nós tínhamos combinado com os vereadores botar uma emenda para 5%. De 30 para 5, se todo mundo concordar. Então, bom dia especial aos colegas vereadores, nossa equipe da casa, as pessoas que acompanham o Legislativo através das redes sociais, especial nossa comunidade ibirapuitense. Nós, antes de iniciar a sessão, nós estávamos aí em diálogo com os vereadores presentes hoje nessa sessão, saltando que 30% vai ter alguns valores aí que vai acabar prejudicando bastante os nossos munícipes. Nós, principalmente ali que se trata hoje do bairro Jardim, e nós estamos aí vendo a possibilidade de, que nem falou o vereador Fermino, de baixar para 5%, para não onerar tanto, sabendo que veio um recurso federal, né, que ia acabar
não tendo tanta contrapartida do município. Dessa forma, o nosso objetivo aí de apresentar aí para que a contribuição de melhorias fique em 5%. Doutor Valcir, pedir que o senhor lesse de novo ali o projeto, no artigo que fala da porcentagem. O valor da contribuição de melhoria terá como limite individual a valorização do imóvel beneficiado em decorrência da execução das obras e como limite total, a soma das valorizações, observado o percentual de 30% do custo final da obra. Tá bom. Particularmente, assim, eu, uma semana batendo em cima aí dessa contribuição de melhoria, porque até achei injusto a forma que está sendo feito e, de repente, a culpa também é do Legislativo ou do Executivo, quando foi feito aqueles outros, e agora estão tendo que ser cobrado aí de algumas pessoas pela valorização do imóvel, no qual a planta de valor do município, ela é desproporcional, às vezes, porque às vezes tem um imóvel na mesma rua, mais ou menos no mesmo padrão, tal, um pouquinho a diferença que dá uma diferença grande no valor venal ali que está para incidência da cobrança ali, de imposto, de IPTU e tal, na planta de valor do município. Então, isso faz com que incida, às vezes, um valor exorbitante para um e um valor bem mais baixo para o vizinho que é do lado, que é quase igual, mesmo padrão, mesma casa, mesmo tudo. Então, eu acho que nesse ponto aí que nós vamos começar a pecar. Nós deveríamos, de repente, e foi nós que votamos, mudar nosso Código Tributário, que diz que tem que ser feito pela incidência da valorização do imóvel, e nós fazer por metro corrido. Eu acho que nós podemos fazer isso agora, para frente, ver, porque assim, se nós fizermos por metro corrido, cada morador que tiver 10 metros, um terreno de 10 metros de frente, se todos tiverem 10 metros, todos vão pagar a mesma coisa. Nós vamos fazer igualitário para todos. Aí, se o morador tiver 15 metros, vai pagar um pouco mais, porque tem 10 vai pagar um pouco menos. Então, se valer R$1 o metro, quem tem 10 vai pagar R$10, quem tem 15 vai pagar 15, quem tem 20 vai pagar 20. Então, eu acho que ficaria mais justo, independente do que fosse. Claro que não é o que está acontecendo, e nós tivemos caso aqui, o dia que foi feita a audiência pública desta matéria, tiveram vários moradores aqui, não estavam presentes, os 36 que vão ser cobrados, mas tinham uns 19 aí, 20, mais ou menos. Alguns até concordaram em pagar o valor cheio, outros não, uns reclamaram. Só que assim, vocês viram ali que tinha morador que, nessas proporções, vai pagar R$9.000. Com esse valor, ele faz o calçamento da frente da casa dele e sobra dinheiro. Então, ele está pagando a totalidade, então não tem como ser assim. Por isso que eu concordo com os vereadores em nós botar a emenda no 5%. Eu tinha feito um cálculo na outra vez de botar o cálculo de 10, de 30, de 20 e de 10, de várias formas. Agora eu mandei fazer novamente lá um cálculo para mim, e eu tenho aqui de 20%, de 15%, de 10% e de 5%. E outra coisa que de repente nós temos que colocar na emenda, eu fui lá na prefeitura e coloquei lá para eles, e conversando, para nós cobrar 5% da valorização apenas do terreno. Apenas do terreno. Sem a incidência da construção. Então, nós vamos botar 5% da incidência do terreno e construção dá um valor. 5% da incidência só do terreno dá outro valor. Né? Já está aqui os cálculos, baseado nessa rua, né? Não sei, as que virão para o futuro. E até falei, num pedido lá, que vai ter outras ruas, tal, que venha estar aí na mesma proporção, dessa. Ou se eles quiserem mandar nos 30, e eu acho que para fazer justiça a gente bota os mesmos 5, mesmo para fazer para todo mundo. Quando é recurso federal que venha, que tenha dinheiro.
Então é assim, ó, olhando aqui os valores, as 36 pessoas, nenhum passará de R$1.000. Não, minto, um passará de 1.000, que dará R$1.071,32, um morador. Os outros moradores vão pagar 700, 800, 300 e pouco, 900, 400, e isso vai ser pago depois da conclusão da obra, lá em 2025, e depende, pode fazer em prestação ainda. Então eu acho que para os moradores dessa rua aqui, ninguém se importará em pagar esses 5%, porque é um valor que vai ficar praticamente irrisório. Se você for olhar, a pessoa fazer uma pavimentação como é ali na frente da creche hoje, em PAVS, bem feita, boa, para pagar menos de R$1.000 de contribuição de melhoria, parcelado daqui, depois do final da obra. Então eu acho que se fizer uma audiência pública por cá, todos os 36 moradores, dificilmente é quem vai dizer que não vai pagar. E ainda tem mais, pode ser que eu não sei bem certo como funciona, que aquela pessoa que apresentar, que mora no imóvel, somente ela tem renda e tal, que até um salário mínimo pode pedir isenção ainda. Então, de repente, alguém desse aqui ainda vai pedir isenção e não pagar. Mas eu acho que nem há necessidade de pedir isenção, porque faça conta. Tipo aqui, ó, está o primeiro morador aqui, o valor vai dar R$343 para pagar, parcelar, tá? Então eu acho que a pessoa mais contente vai ficar em dizer: eu vou parcelar esses 300 em 6 vezes, 10 vezes, e vou pagar, do que pedir a isenção. Porque vai ser muito beneficiado. Quem mora numa rua de chão hoje ali para baixo, vocês sabem que, só que mora aqui, nós praticamente quase todo mundo mora numa rua que não é pavimentada aí, sabe da dificuldade e sabe o benefício que vai ter, né? Então eu gostaria que o Dr. Valcir colocasse, apresentasse a emenda, pode ser em nome de todos os vereadores, pode ser em nome da mesa, pode ser em nome de algum, só que colocando ali que, eu não sei se nós temos que colocar, Valcir, na emenda que será incidido 5% apenas da valorização da área do terreno, mas isso eu já peguei os cálculos feitos lá pela engenharia, colocado aqui apenas com o terreno, sem a incidência do imóvel. Então é colocado já no cálculo aqui a base para incidir apenas o terreno, porque lá ele pode fazer o cálculo com a incidência do terreno e construção, ou somente do terreno. Então eu acredito, senhor presidente, que essa alteração que o senhor está propondo não cabe aqui. Essa teria que ser lá na lei da contribuição de melhoria. Uma lei maior que nós temos que trata das regras. Aqui nós poderíamos colocar assim o percentual, então, de 30 para 5. Esta é a mudança possível aqui neste projeto. Pode ser. E depois nós analisamos a questão vamos reduzir a 5%, então que seja feita por lá, porque eles já vão fazer por lá, de colocar a incidência apenas do terreno para ficar mais viável. Porque lá eles podem escolher, lá, como é que se diz, dentro da cobrança da avaliação do imóvel, eles podem escolher aqui, lá, ou só o terreno, ou o terreno. Então de lá vem escolhido. Só que daí vai gerar um problema, doutor, que se na próxima eles resolverem gerar, vamos escolher, então colocar nessa imóvel e terreno, vai ficar diferente uma da outra. Então eu acho que para nós fazer, eu acho que teria que ser todos iguais, porque não tem como dizer, para ti vai ser assim, para ti vai ser assim, nós ficar dizendo isso. Poderia se colocar na emenda que fosse a incidência apenas da valorização do terreno, mas se não há essa possibilidade, a gente coloca a emenda então em 5%, 5% da valorização do imóvel, e lá eles botam a norma. 5% do custo final da obra. Não é do custo final da obra. Sim, mas é isso que está sendo discutido aqui, é o 30% do custo final de cada obra. Então, seria 5% do custo final de cada obra. É o limite que vai ser cobrado de todos eles. Final da obra. A obra custa 1 milhão. Nos dias de hoje, 5% da final da obra. 30% seria 30 mil, seria rateado entre todos. Isso.
Agora, a partir 5%. daqui, vai ser 50 mil, vai ser 5%. rateado entre todos. Não, na verdade, 5% dá 17.330. Neste seu cálculo. Perfeito. Autoria da mesa diretora, então? Pode ser. Todos os vereadores? Coloca todo mundo ali? Em nome de todos os presentes. Tá vereadores certo. Bota presentes. todos os vereadores, então. Não. Pois Tá. não. Sobre o assunto pode falar. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Marcelo, vereadores, funcionários da Casa Legislativa. Um bom dia também à comunidade pela Presidência que nos acompanha pelo Facebook. Só uma correção, presidente. Eu acho que ali na contribuição de melhoria no parcelamento, tipo, lá nós temos que não pode ser inferior a R$ 150 a parcela, então para deixar bem claro para a comunidade. Então já a parcela não pode ser inferior a R$ 150. Naquela lei do parcelamento, né? Hoje a gente decidiu aqui na casa, então não pode ser inferior a R$ 150. Tá, mas é que eu não sei se está em vigor, porque vai ter que vir a lei de contribuição de melhoria novamente, do parcelamento. Esse ano parece que eles não podem mandar, eu ouvi falar, porque é ano eleitoral. Ano eleitoral não pode ser feito lei de parcelamento. Então, esse ano, quem tem não vai poder parcelar, porque aquela lei está vencida. E nós vamos vai ter que ser feita outra lei lá em 2025, que provavelmente vai sendo pago essa. Lá se discute se vai se botar um valor, mesmo que bote lá a parcela mínima de R$100, mas, por exemplo, quem tiver R$400, parcela lá em 4, 5 vezes, sei lá, né? Mas não vai poder parcelar, então? Pela lei vencida, pelo que eu entendo, não. A lei vence... Já venceu, né? Senhor Valcir, Ela tem um prazo? Ela já venceu. Sim, a lei do refis tem um prazo, ela é feita por tantos meses, então eu até não acompanhei isso. Tá, mas... não foi feita no que fiz, eu acho. Viu? Mas a lei do... Foi específico para a contribuição do Sim, mas a lei do refis, doutor Valcir, a do refis, ela encaixa somente dívidas de, eu não sei se quantos anos, né? Ela tem que, tipo, as dívidas dos últimos 24 meses, ela não entra no refis, né? Tem que ser dívidas anteriores, ali, valor para você parcelar. É diferente. Daí essa da contribuição de melhoria, eu não sei se lá eles podem fazer nesta fórmula. Porque senão me falha a memória, porque foi um projeto separado, especificamente... Sim, mas né, que agora mas nesse projeto aqui nós não vamos poder dizer da parcela, né? Então vamos colocar em 5% a emenda, o valor vai dar bem baixo aqui, depois vê lá se pode parcelar ou não pode, não sei, né? Sim, que foi para... Não vão poder parcelar a parcela inferior a R$150. Pode falar. Saudar nosso presidente, Roberto Carlos Martim, os senhores vereadores, dar umas boas-vindas para o nosso assessor jurídico, Dr. Valcir, satisfação tê-lo novamente, e a equipe da casa também. Eu concordo ali com o vereador Roberto, que nós vamos ficar de alterar esta lei, né? Assim que voltar ao recesso, eu tinha proposto na última sessão, a gente pensou junto de como era final de ano, nós, assim que voltasse do recesso, nós ia rever esse projeto, porque há várias cláusulas que dá a botar, é um projeto, como eu disse, genérico, assim, e nós vamos tocar de estudar ele melhor, como foi falado ali, cobrança por metro. Hoje não dá para nós fazer uma emenda assim, porque na lei não diz isso, né? Então, uma coisa que nós devemos também fazer nesse projeto, porque a cobrança de melhoria, cada bairro, o município aqui, a sede é dividido parece em 3 partes. A parte 1, 2, 3 no caso. O bairro lá embaixo é bem mais barato os imóveis. Então a cobrança tem que ser menor. Menor que o centro. Aí fica na área mais de preço baixo. Então, todas essas questões, eu sou favorável assim, aonde for
uma área assim distante do centro, que valoriza menos, cobrar menos. E nós não temos essa lei. Então, nós precisaria que, assim que voltasse o recesso, nós rever e botar cláusulas, até mesmo quando se consegue o município uma verba dessa, que não houve a exigência de contrapartida da prefeitura, muito menos, daí poderia ser dos moradores. Nesses casos não havia necessidade, porque eu pergunto assim, o município cobra o IPTU, o morador paga água, paga recolhimento do lixo, né? Ele paga mais a iluminação pública, e o que ele ganha de melhoria no IPTU, que seria para isso? 50%. Uma vez por ano, de repente, ou duas, a patrola cruzar ali, mas se gasta pouquinho óleo. E daí, quando sai lá embaixo, um calçamento assim, tem o mesmo tratamento que se noutra rua, aonde a verba tem que ir de contrapartida. Essa não, o município não precisava entrar com nada, e então os moradores também não, porque não tinha um limite, tem que ser feito 200 metros. Então, eu acho que nós, desde essa ideia do vereador Roberto, também de se pensar em metros, e aí também nós podemos botar, porque eu lembro quando eu fui vereador no início do município, a gente fez em áreas, a mais valorizada, a média, a mais baixa, e que deve existir hoje. Então, nós não podemos ter o mesmo tratamento também, nós temos que rever ou fazer em metro, quando há que cobrar contrapartida ou não. Então, hoje, e aí vem, tipo assim, por várias razões, aí o executivo diz assim, não, porque se não cobrar, claro, seria a renúncia de receita, né? Porque nós temos uma lei onde diz que tem que ser cobrada o aumento de contribuição, né, de melhoria, né? Tá, isso eu sei. Só que não vai ser devolvido o dinheiro quando a Câmara não aprova. A obra vai ser executada igual. Tanto é que foi licitado antes de fazer audiência pública. Não existe devolver. Então, isso tem que ser sincero, não vir com inverdade para nós, dizendo, senão a obra não pode sair, a obra vai ser devolvida. Não. A Câmara pode votar contra e a obra sai. Porque nós tinha comentado de nós fazer uma alteração, melhorar esse projeto, essa lei, para daí nós fazer, porque não tinha necessidade. Eles não vão cobrar semana que vem dos moradores. Por que fazer no recesso? Se nós podíamos deixar... Eles podem até fazer, eles têm que primeiro terminar a obra para depois cobrar do morador. Eles não, tinha pessoa que já queria pagar. Não pode. Primeiro tem que fazer a melhoria para depois cobrar. Então, hoje eu sei que essa verba é diferente, eu sei que cobrança, melhoria, tem que cobrar quando diz que no Código Tributário nós tínhamos que aguardar para alterar, que eu queria nós pensar e fazer umas alterações. Então, hoje eu vou ser totalmente contra, tá? Obrigado. Doutor, então o senhor tem que muda aí a fórmula da emenda? Muda a fórmula da emenda aí, então. Mudo. Então, o senhor bota a emenda... Não é por emenda... Sim, pelos vereadores, menos o Lala e o ausente. Tá. Mais algum vereador aí é contrário à emenda? Porque, na verdade, é assim, eu até aceito o pronunciamento do colega, mas todo mundo sabe que a diferença existe. O colega vereador Luiz Carlos disse que não existe a diferença por bairro, por centro, tal, mas existe porque lá na planta do Código Tributário e na planta de valor do município, o imóvel no centro, a valorização é tal.
Lá no bairro a valorização é bem menor. O imóvel lá no bairro Horizonte, a valorização é bem pequena, lá no bairro Floresta, então tem uma diferença, a diferença tem. Mas, só que às vezes assim, ó, o cara lá no bairro, qualquer bairro que seja, ou no centro, se tu tem uma casa bem antiga, bem velha, você sabe como é que funciona para a cobração lá. Daí aquela casa tem a desvalorização, depreciação, tantos anos. Se a pessoa faz uma casa nova, a valorização muda. Então, por isso que de repente botasse por metro, por valorização, não sei, porque assim, ó, qual é o incentivo que ganha a pessoa a melhorar? Claro que eu vou querer melhorar, eu vou querer fazer uma casa nova, eu vou sempre querer melhorar, todo mundo vai. Quem tem uma casa de madeira, vou construir uma casa de material boa, tal, todo mundo vai querer. Aí, essas contribuições, essas cobranças que não incentivam a pessoa a fazer, porque quem constrói a casa mais nova paga mais, então é normal, né? Mas só que se nós botar por metro corrido, todo mundo pagaria igual. Daí a pessoa construir isso incentiva. Então a diferença, claro que há diferença. Por exemplo, quem tem uma casa boa de material, está lá no bairro, vai pagar mais do que quem tem uma casinha pequena, uma casa de madeira. Quem tem uma casa aqui no centro de 100 metros quadrados, quem tem uma casa lá no bairro de 100 metros quadrados, dá uma grande diferença. Se você for olhar na planta de valores, é a planta de valores que movimenta. Não é dizer que esse bairro é assim, aquele. Então, eu acho que tem a diferença sim. Mas não sei, os colegas que vierem aí, vamos colocar sem menos de 5%, cada um vota como achar que tem que ser. Só para me entender. Porque, só um pouquinho, porque eu particularmente acho que já fica ótimo nessa fórmula aqui. Nós dizer que não vamos cobrar nada, sei lá, que nem essa emenda aí, falou, é uma emenda que até foi muito lutado, conseguido, é uma emenda que pode ser feita qualquer coisa. De repente o prefeito dizia lá, já pensou dizer, eu não vou, não vai mais sair aquela obra, não faz, vou comprar uma reta escavadeira nova que serve dinheiro. Está ali o dinheiro, pode comprar. A frustração que não vão ter os moradores dessas ruas. Nós ficar aqui 1 ano, 2 anos, dizendo para eles que o calçamento de vocês está por sair, 36 moradores lá, que as pessoas estão todo mundo esperando. Já pensou agora, semana que vem ali, o prefeito pensar, não vai mais sair aquela obra, não vou mais fazer, vou pegar esse recurso que está aqui, está depositado em caixa e tal, e vou comprar uma reta escavadeira nova que eu preciso para fazer nas obras. Mas a frustração é que não vão ter os moradores lá. Jamais eu ia fazer isso. Então, por isso que eu não voto contra essa cobrancinha de melhoria, porque eu acho que o cara que pagar lá os 5%, esse valorzinho, vai sair muito beneficiado. Muito. E muito contente. Agora, já pensou nós trancar? Aqui os colegas? Então, nós já votamos contra o final do ano ali, eu votei contra também, porque era 30%. Eu não concordo com os 30%. Daí os 30% dá uma diferença muito grande e dá muito valor. Isso eu não concordo. Agora, no 5, eu concordo e acho que o prefeito executa, faz a obra, tudo o que nós falamos até hoje está acordado. Jamais eu queria ser responsável por dizer para o prefeito, não faça essa obra lá e tal, e o prefeito resolver fazer outra coisa e nós ficar com a cara, todo mundo com a cara lá no chão, com os moradores, chegar e dizer, aconteceu, né, tem um conto, tal, o prefeito resolveu, não fez a obra e você... Eu não quero ser responsável por isso. Então, o meu voto, bota em menos 5% e nós votamos. E eu acho que todos saem ganhando. Todos. Não só os moradores das ruas, mas as pessoas que trafegam, que caminham, o cara que passar de carro lá numa rua bem pavimentada. Todos saem ganhando, e nós colocando assim. Então, faz a emenda aí, doutor, no nome dos outros vereadores aí todos, para não ter desigualdade. Tá certo. E colocamos aí em votação a emenda de 5%. Só esclarecendo a questão do parcelamento. Só um pouquinho. Pois não. Vereador Luiz Carlos, pode falar. É assim, ali o projeto está claro que é cobrança do total. Não está dizendo que a parte lá embaixo vai ser mais barato. O valor do imóvel é outra coisa. Vai ser cobrado, feito um rateio entre os moradores. E é isso que eu quero dizer. Quando se faz numa zona mais valorizada, se faz
tem um aumento maior no imóvel e tudo, né? A área, o metro de terreno é outro valor. Lá embaixo muda pouco o valor do terreno, então tinha que ser diferenciado também, né? E quanto a o prefeito não fazer, vereador, esse está no recurso livre. Está no recurso livre da prefeitura. Pois é. E então daí, aonde ele bota 100 e poucos mil de recursos sem contrapartida, né? Um município que paga uma banda boa, paga 29 mil por uma banda, o município, para 2, 3 horas, aí precisa cobrar de moradores quando veio sem contrapartida, vai fazer em março 2 anos que está parado. Aí o prefeito, por causa de 15 mil, ele não vai fazer a obra porque faltou os 15 mil. Eu pergunto isso. Eu digo que por que não deixou para nós alterar essa lei de contribuições? Porque nós estamos cobrando 5. Daqui uns dias chega na casa outros projetos, igual o doutor Valcir falou. Aí nós vamos cobrar 20. Errado daí, porque um lugar nós cobramos 5, outro 20. Tem que ter umas cláusulas que contem no projeto, porque senão nós não vamos ser justos, né? Mas aí que está, colega vereador Luiz Carlos. Ah, não vai cobrar, então não cobra. Daí acontece que nem nós votamos aqui o projeto, antigamente lá foi feito na época do prefeito Luciano, Avenida Brasil, as ruas 7 de setembro e não lembro o nome da outra, ali embaixo agora de cabeça. Ficou todo setembro parado e não cobrar, e foi votado aqui na Câmara. Obra, e agora está ali, chegou a cobrança para os moradores, tem morador que tem que pagar 7 mil, outros pagar 10. O próprio ex-prefeito, lá está lá o valor dele, 10 mil. Outro 7. Então eu voto aqui em 5 para a pessoa pagar esse valorzinho aqui, ó, que está aqui os valores, ó, quem quiser, ó, pode pegar. Ó. Para depois, daqui 2, 3 anos, não chegar a barba, ó, não fizeram isso lá, agora vamos cobrar de nós aqui 5 mil. Então eu vou votar a favor desses 5 aqui. Eu acho que é a maior justiça. Independente, cada um faz o seu voto. Fechado? Foi colocada a emenda então, doutor? Em nome dos 7 vereadores? Sim, a emenda então fica da seguinte forma. Então, seria observado o percentual de 5% do custo final da obra. Tá. Só essa alteração na emenda. Valeu. Vereador Reni. Bom dia, presidente, colegas vereadores, equipe da casa, comunidade que nos assiste. Eu vou fazer uma fala rápida e naquilo que eu penso. Então, eu não vou considerar os depoimentos anteriores dos demais vereadores. Então, eu vou fazer uma fala naquilo que eu penso. Eu acho que o município de Ibirapuitã já está atrasado e muito com as suas cobranças. É muito necessário que cada contribuinte faça a sua parte. Eu acho que já está passado da hora de nós sabermos também as nossas responsabilidades enquanto munícipes. Eu posso pagar 1.000, eu posso pagar 5, eu posso pagar só 1. Isso tem que ser decidido, com certeza, de uma forma justa e igualitária, como estamos fazendo nessa emenda. Eu acho que 5% seria pouco, 30% seria muito, mas apresentado 5% é um bom começo. Nós precisamos começar. Se lá no passado tivesse tido um começo e um entendimento com relação a essas cobranças, talvez hoje o município de Ibirapuitã não enfrentasse tantas dificuldades em todas as áreas. Então 5% é um começo. Eu acho que é justo, acho que é necessário. As demais ruas que estão recebendo pavimentação asfáltica ou pavimentação de calçamento estão contribuindo com uma forma ou outra, ou com a contrapartida, ou com a mão de obra, enfim. Então precisa ser cobrado. Assim como os serviços de hora-máquina precisam ser mais fiscalizados e também cobrado. Valor
tem que ser cuidado, não pode tirar o couro de uma pessoa e daqui a pouco isentar outra. Então tem que haver essa paridade. Tivéssemos uma cobrança no serviço do recolhimento do entulho, valorzinho simbólico, gente. Eu não estou dizendo que tem que vender a casa para recolher o entulho. Uma carguinha de terra, as pessoas pagariam com grande gosto e teriam a possibilidade de ser atendidas muito mais depressa. Às vezes a pessoa precisa de uma carga de terra e fica 6 meses esperando, porque não há uma cobrança, não há um recurso que possa ser direcionado para prestar um serviço mais de qualidade. Então, finalizando, 5% nesse momento é algo justo para nós começarmos um debate para que lá na frente o município possa discutir um pouquinho mais ou um pouquinho menos, conforme as suas necessidades. Obrigado, presidente. Muito bem, então, não havendo mais, coloco em votação a emenda apresentada. Vereador João Valdir. Favorável. Vereador José Vantuir. Favorável. Vereador Firmino Gomes. Favorável. Vereador Luiz Carlos. Contra. Vereador Gilberlan. Favorável. Vereador Josil. Favorável. Vereador José Remy. Favorável. Então, emenda aprovada por maioria, doutor. Isso. Projeto em votação com emenda. Vereador Firmino. Favorável. José Vantuir. Favorável. João Valdir. Favorável. Luiz Carlos. Contra. Gilberlan. Josil. Favorável. José Remy. Favorável. Aprovado por maioria. Doutor, próximo. Projeto de Lei número 2, 2024, altera o valor do vencimento dos empregos públicos de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. Artigo 1º. Fica alterado o valor do vencimento dos empregos públicos de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias a contar de 1º de janeiro de 2024, que passa a ser R$ 2.824, em atendimento ao parágrafo 9º do artigo 198 da Constituição Federal. Parágrafo único. Aplica-se os efeitos desta lei aos contratos temporários autorizados pela Lei 2.487/2021 e suas prorrogações. Artigo 2º. As despesas decorrentes dessa lei serão por conta da dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 1º de janeiro. Qual é o número do projeto, só por favor? Projeto de Lei número 2, 2024. Obrigado. Em discussão? É justo? Ninguém? Então, em votação. Vereador Luiz Carlos. Favorável. Gilberlan. Josil. Favorável. José Remy. Favorável. João Valdir. Favorável. José Vantuir. Favorável. Termina. Favorável. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 3, 2024, concede 3,71% de reajuste aos aposentados e pensionistas que possuem como critério de correção o valor real de que trata a Lei Complementar 70/2023, através da revisão geral anual e das outras providências. Artigo 1º. Fica concedido a contar de 1º de janeiro de 2024 reajuste salarial de 3,71% sobre os valores pagos aos aposentados e pensionistas que possuem como critério de correção o valor real estabelecido na Lei Complementar 70/2023. Em discussão, referido projeto. Fique bem claro que é um valor menor do que vai ser aprovado para alguns, mas é os que são aposentados de forma diferente, que rege por outro regime. Ninguém em discussão? Vereador, votação. Vereador João Valdir. Favorável. José Vantuir. Favorável. Firmino Gomes. Favorável. Luiz Carlos. Favorável. Gilberlan. Josil. Favorável. José Remy. Favorável. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei 4, 2024, concede 4,62% de revisão geral anual aos servidores municipais, inclusive ao quadro de cargos do Magistério Municipal das providências. Artigo 1º. Fica concedido a partir de 1º de janeiro de 2024, revisão geral anual de 4,62% sobre o vencimento base dos servidores ativos, inativos, paridade, cargos em comissão, gratificação, funções gratificadas, ajuda e custos dos conselheiros tutelares, inclusive ao quadro de cargos do Magistério Municipal. Ficam excluídos desse reajuste servidores efetivos e contratados através dos programas federais, os quais possuem vencimento fixado por norma federal, sendo os agentes comunitários de saúde e os agentes epidemiológicos. Parágrafo 2º. O percentual de que trata o caput será aplicado sobre o vencimento básico. Os demais são regras gerais. Em discussão. José Remy. É importante aqui a gente ressaltar que 4,62% é bastante pouco. É muito pouco.
mas é aquilo que é possível também, se baseado nas leis. Há um tempo atrás, recordo-me que nós votamos aqui a possibilidade de escolher o índice que fosse melhor, que tivesse um melhor resultado para nós poder dar o vencimento. Conversando com o nosso contador hoje pela manhã, se nós usássemos o IGPM como fonte para esse reajuste, ele teria dado negativo, então não teria aumento. Estamos usando então o IPCA, conforme nosso contador nos passou, que aí conseguimos chegar a esses 4,62% neste momento. Pouco, muito pouco, mas é o que a lei nos permite nesse momento. Obrigado. Em discussão? Em votação, vereador João Valdir. Favorável. José Vantuir. Favorável. Firmino. Favorável. Luiz Carlos. Favorável. Gilberdan. Favorável. Josil. Favorável. José Remy. Favorável. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei número 5, 2024, autoriza o Poder Executivo a prorrogar a vigência da Lei 2.497/2021, prorrogada pela Lei 2.563/2021 e Lei número 2.674/2022, a qual autoriza os contratos administrativos da Secretaria de Educação e Desporto. Então, se trata de 3 motoristas, 40 horas, e um coordenador pedagógico das escolas, 40 horas também. Em discussão, referido o projeto. Ninguém? Em votação, vereador Luiz Carlos. Favorável. Gilberdan. Josil. Favorável. José Remy. Favorável. João Valdir. Favorável. José Vantuir. Favorável. Firmino. Favorável. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei número 6, 2024, autoriza o Poder Executivo a prorrogar a vigência da Lei 2.499/2021, prorrogada pela Lei 2.565/2021 e Lei 2.676/2022, a qual autoriza contratos administrativos para agentes comunitários de saúde da outras providências. E aqui tem os bairros, um para o bairro Centro, um para o bairro Jardim e bairro Bela Vista, um para o bairro Horizonte e bairro Bela Vista, um para o Passo da Laje, um para o Bom Sossego e um para o Passo das Cuias. São 6? 6. Em discussão. Não. Em votação, vereador José Remy. Favorável. Josil. Favorável. Gilberdan. Luiz Carlos. Favorável. João Valdir. Favorável. José Vantuir. Favorável. Firmino. Favorável. Unanimidade dos presentes. Projeto de Lei número 7, 2024, autoriza o Executivo a prorrogar a vigência da Lei 2.498/21, alterada pela Lei 2.538/21 e prorrogada pela Lei 2.564/21 e Lei 2.675/22, a qual autoriza contratos administrativos do Programa Primeira Infância Melhor. É um monitor, 40 horas, 9 visitadores e um digitador. Em discussão? Ninguém? Então, votação. Firmino. Favorável. José Vantuir. Favorável. João Valdir. Favorável. Luiz Carlos. Favorável. Gilberdan. Josil. Favorável. José Remy. Favorável. Aprovado por unanimidade dos presentes. Próximo. Projeto de Lei número 8, 2024, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com fins de permuta de professores com o município de Soledade e da outras providências. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com o município de Soledade para fins de permuta de professores para exercer as funções junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo. Parágrafo único. Servidores, professores a serem permutados devem ter condições de exercer funções equivalentes. Artigo 2º, cada município deverá continuar arcando com o ônus relativo às remunerações, encargos previdenciários e trabalhistas, bem como quaisquer outros que porventura integrem os salários ou vencimentos do seu servidor permutado. Artigo 3º, a permuta será firmada por um ano, a contar de 1º de fevereiro de 2024, podendo ser prorrogado por igual prazo. Em discussão? No caso, um ano, as aulas terminam em dezembro. Professor concursado não tem problema, ele corre o ano inteiro. Seria os concursados. Sim. É obrigado. Daí pode. Né? Mais alguém? Não? Então, em votação, vereador Luiz Carlos. Favorável. Gilberdan.
Josil. Favorável. José Remy. Favorável. João Valdir. Favorável. José Vantuir. Favorável. Firmino. Favorável. Aprovado por unanimidade dos presentes. Próximo. Bom, agora, senhores, nós vamos com uma sequência de 5 projetos com numerações repetidas, mas esses têm origem aqui na Casa Legislativa, tá certo? Então, vamos iniciar projeto de lei número 1, 2024, de autoria da mesa diretora, concede 4.62 aos vereadores através de revisão geral anual e das outras providências. Em discussão. Projeto baseado no reajuste do funcionalismo como um todo. Ninguém? Em votação. Vereador João Valdir. Favorável. José Vantuir. Favorável. Firmino. Favorável. José Remy. Favorável. Josil Moraes. Favorável. Gilberlan. Vereador Luiz Carlos. Favorável. Aprovado por maioria. Projeto de lei 2, 2024, concede 4,62% ao presidente da Câmara de Vereadores através de revisão geral anual e das outras providências. Mesma base. Em votação. Vereador João Valdir. Favorável. José Vantuir. Favorável. Firmino. Favorável. José Remy. Favorável. Josil. Favorável. Gilberlan. Luiz Carlos. Favorável. Aprovado por maioria. Projeto de lei número 3, 2024, concede 4,62% aos servidores do Poder Legislativo através de revisão geral anual e das outras providências. Em votação, vereador João Valdir. Favorável. José Vantuir. Favorável. Firmino. Favorável. José Remy. Favorável. Josil. Favorável. Gilberlan. Luiz Carlos. Favorável. Maioria dos presentes, aprovação. É unanimidade. A unanimidade, desculpe. Projeto de lei Dos 4. presentes. Certo. Projeto de lei 4, 2024, concede 4,62 aos secretários municipais através de revisão geral anual e das outras providências. Em discussão, ninguém. Vereador, em votação. Vereador Luiz Carlos. Favorável. Gilberlan. Josil. Favorável. José Remy. Favorável. Firmino. Favorável. José Vantuir. Favorável. João Valdir. Favorável. Maioria dos presentes, aprovação. Finalmente, projeto de lei 5, 2024, concede 4,62% ao prefeito e vice-prefeito municipal através da revisão geral anual e das outras providências. Em votação, vereador Luiz Carlos. Favorável. Gilberlan. Josil Moraes. Favorável. José Remy. Favorável. Firmino. Favorável. José Vantuir. Favorável. João Valdir. Favorável. Maioria dos presentes, aprovação. Seriam esses, senhor presidente. Então, em nome de Deus, declaro encerrado o trabalho do dia de hoje.